Tinha um coronel na Paraíba que fazia coisa que até o diabo tinha vergonha de ver. Quando um escravo reclamava da fome, da sede ou do trabalho, ele mandava costurar a boca, com linha grossa e agulha de couro. Deixava o homem morrer calado, sufocado pela própria língua. Dizem que foram 7 homens que sofreram isso, mas teve um dia que a notícia chegou nos ouvidos de quem não devia... Lampião. E quando Lampião decidiu fazer justiça, ele não costurou só a boca do coronel não, meu amigo. Costurou boca, olhos e ouvidos. E deixou ele vivo, para sentir o que é ser trancado dentro do próprio corpo. Antes de eu te contar esse causo que até hoje o povo do sertão repete ao pé da fogueira, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história te arrepiar a espinha, se te fizer lembrar de um tempo onde a justiça não ficava enrolada em papel de processo, aperta esse botão de curtir aqui embaixo. Deixa teu like para fortalecer esse canal que está aqui, para resgatar as lendas que o Brasil esqueceu. E se inscreve, rapaz. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova do cangaço, do sertão brabo, daquele Brasil que tinha honra e palavra. Compartilha esse vídeo com teu pai, com teu tio, com quem cresceu ouvindo esses causos e sabe que a história do nosso povo não pode morrer. E lá nos comentários me diz, de qual cidade do Brasil você é? Quero saber quem está aqui guardando a memória do sertão junto comigo. Agora sim, vamos ao causo. Você já parou para pensar no que é viver num mundo onde reclamar pode te custar a vida? Não estou falando de perder o emprego, não. Estou falando de literalmente perder a voz, de ter a boca costurada como se fosse um saco de farinha, de morrer sufocado pelo próprio grito que não consegue sair. Parece coisa de filme de terror, não é? Mas não era filme não, meu amigo. Era o Brasil. Era o sertão da Paraíba no começo do século passado. Era o reinado de um homem chamado Antônio Ferreira. Um coronel que achava que era dono não só da terra, mas da vida e da voz de quem trabalhava para ele. Hoje a gente vive num tempo onde a injustiça anda solta, onde bandido entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos, onde processo demora anos e a vítima morre esperando. A gente olha para esse mundo e sente aquela raiva entalada na garganta, aquela sensação de impotência, de que não adianta gritar, porque ninguém vai ouvir mesmo. Será que a justiça de hoje ainda sabe o que é justiça? Ou será que ela se perdeu no meio de tanto papel, tanta lei, tanto jogo de interesses? Pois bem, a história que eu vou te contar hoje não é sobre o Brasil de hoje. É sobre um Brasil onde a justiça não vinha de toga e martelo, vinha de chapéu de couro e rifle na mão. Onde um homem chamado Lampião era a última esperança de quem não tinha mais nada. E quando eu digo última esperança, não é força de expressão, não. Era isso mesmo, porque quando a lei dos homens falhava, quando o coronel se achava intocável, quando o padre não tinha coragem de ir lá falar, quando a polícia era comprada, sobrava só Lampião. E Lampião não falhava. Essa é a história de um encontro. De um lado, o coronel Antônio Ferreira, um homem que tinha tanto poder que achou que podia fazer o que quisesse com gente de carne e osso. Do outro lado, Lampião, o rei do sertão, o homem que tinha um código de honra que valia mais que qualquer lei escrita em papel. E no meio desses dois, uma mãe que perdeu o filho da forma mais cruel que se pode imaginar. Uma mãe que chorou tanto que ficou cega. Mas que antes de perder a visão, caminhou léguas e léguas até encontrar o único homem que podia fazer o que ela não conseguia: dar ao filho dela um descanso e dar ao coronel o que ele merecia. Você que está aí, sentado aí na tua casa, talvez com a cabeça cheia de problemas do dia a dia, eu te garanto uma coisa: essa história vai te transportar. Vai te fazer sentir a poeira do sertão, o calor do sol rachando a terra, o cheiro de pólvora e sangue. Vai te fazer lembrar que houve um tempo onde a palavra de um homem valia mais que tudo, onde a honra não era só uma palavra bonita, era a única coisa que um cabra tinha de verdade.
e vai te fazer sentir aquela catarse que você tanto precisa. Aquela sensação de que, pelo menos uma vez, o vilão pagou, de forma justa, de forma poética, de forma definitiva. No sertão, a justiça não chegava de carruagem. Chegava a cavalo e de rifle na mão. E quando chegava, ninguém esquecia. Antônio Ferreira achava que era Deus. Achava que podia decidir quem falava e quem calava. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Se esqueceu que no sertão, quando você faz o mal, o sertão não esquece. E o sertão tem memória cumprida. Tem memória que passa de pai para filho, de avô para neto. E quando a memória do sertão chega nos ouvidos de Lampião, o homem que fez o mal pode começar a contar os dias, porque Lampião não era só um cangaceiro. Lampião era a justiça que o povo não tinha. Era a voz de quem tinha a boca calada. Era o olho de quem tinha sido cegado. Era o ouvido de quem tinha sido surrado até não escutar mais nada. E quando Lampião decidia que um homem ia pagar, ele pagava, do jeito que o crime merecia. Essa história que eu vou te contar não é leve, não. Não é daquelas historinhas para dormir sossegado. É uma história pesada. Daquelas que faz a gente se arrepiar e ao mesmo tempo sentir um alívio. Um alívio de saber que pelo menos uma vez o certo venceu, que a mãe que chorou teve seu pedido atendido. Que o coronel, que se achava acima de tudo, sentiu na pele, ou melhor, na carne, o que ele fez com os outros. Então respira fundo, porque essa jornada não é fácil, mas é necessária. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Porque se a gente esquece do que aconteceu no passado, a gente perde a referência do que é certo e do que é errado. A gente perde a noção de que a honra existe, de que a justiça pode sim ser feita, de que homens corajosos existiram e fizeram o que tinham que fazer. Vou te levar agora para Paraíba, do começo dos anos 1920, para uma fazenda chamada Fazenda do Silêncio. Um nome que não foi dado à toa, rapaz. Foi dado porque quem entrava lá ou saía calado ou não saía nunca mais. E no comando daquela fazenda reinava um homem que o povo chamava, em voz baixa, de Coronel do Silêncio. Um homem que achava que a voz de um escravo não valia nada. E que quando alguém ousava reclamar, ele fazia questão de tirar essa voz. Para sempre. Prepara o coração, porque a partir de agora você vai conhecer a história do mal. E depois, a história da justiça. E no final, você vai entender porque até hoje, quando o vento sopra naquela região da Paraíba, o povo jura que ainda escuta o gemido abafado de um homem sem boca, sem olhos, sem ouvidos. Um homem que foi trancado dentro de si mesmo, para sentir por 2 anos inteiros o peso de cada crime que cometeu. Bora lá. A Fazenda do Silêncio ficava a 3 léguas de Patos, na Paraíba. Era uma propriedade grande, dessas que a vista não alcançava o fim. Tinha roça de algodão, criação de gado, casa grande de tijolo e telha que brilhava ao sol como se fosse palácio. Mas por trás daquela beleza tinha um inferno que poucos de fora conheciam. Porque o dono daquela terra, o coronel Antônio Ferreira, não era homem de deixar os segredos da fazenda saírem para os 4 cantos. Antônio Ferreira tinha uns 50 e poucos anos quando essa história começou. Era um homem alto, forte ainda, de barba grisalha e olhar duro que nem pedra. Usava paletó mesmo debaixo do sol quente, como se quisesse sempre lembrar todo mundo de que ele não era igual aos outros. Ele tinha poder, tinha dinheiro, tinha jagunços e tinha uma coisa que fazia dele mais perigoso ainda. Tinha a certeza de que ninguém podia tocar nele. Ele era filho de coronel, neto de coronel, bisneto de gente que mandava naquela região desde os tempos do Império. A família Ferreira era dona de quase tudo na redondeza, terra, comércio, até a igreja tinha a mão deles enfiada. O padre não subia no púlpito sem pedir licença para o coronel. O delegado não prendia ninguém sem consultar o coronel. E o povo? O povo trabalhava, calado, de sol a sol, porque era isso ou morrer de fome.
Antônio Ferreira gostava de dizer que a fazenda dele era um exemplo de ordem, que ali não tinha vagabundo, não tinha preguiçoso, não tinha fofoca. E, de fato, não tinha mesmo. Mas não era por causa de boa administração, não. Era por causa do medo. Um medo que grudava na pele de quem trabalhava ali, como suor grudado nas costas. Os trabalhadores da Fazenda do Silêncio eram, na maioria, ex-escravos, ou filhos de ex-escravos. A Lei Áurea tinha sido assinada fazia tempo, mas no sertão, papel não muda a realidade de um dia para o outro. Aquela gente continuava presa, não por corrente, mas por dívida, por não ter para onde ir, por saber que se saísse dali ia morrer de fome no meio da caatinga. Então, ficavam. E trabalhavam, e calavam a boca. Calavam a boca porque sabiam o que acontecia com quem reclamava. O primeiro caso aconteceu em 1918. Foi um homem chamado Severino. Severino era velho já, tinha uns 60 anos, as costas curvadas de tanto carregar peso, as mãos calejadas de tanto segurar enxada. Ele trabalhava desde menino naquela fazenda, tinha dado a vida dele toda para o coronel e para a família do coronel. Mas num dia de sol bruto, daqueles que derrete até pedra, Severino não aguentou. Estava carregando o saco de algodão do galpão para o armazém e no meio do caminho parou. Largou o saco no chão e disse, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa: "Isso aqui não é trabalho para cristão." Um dos capangas ouviu e foi correndo levar a notícia para o coronel. Antônio Ferreira estava na varanda da Casa Grande tomando café quando o capanga chegou. "Coronel, o velho Severino está reclamando do serviço." O coronel não disse nada. Continuou tomando o café dele devagar, como se estivesse pensando. Quando terminou, se levantou, ajeitou o paletó e disse: "Traz ele aqui." Severino foi levado para a varanda. Tremendo, ele sabia que tinha feito uma besteira. Sabia que no sertão reclamar para o patrão era assinar a própria sentença. Mas era tarde. O coronel olhou para ele com aquele olhar frio e falou: "Então o trabalho aqui não é para cristão, Severino?" Severino baixou a cabeça. "Desculpa, coronel. Foi o cansaço que falou." "O cansaço que falou? Então a boca está falando demais." O coronel deu um sorriso que não tinha um pingo de alegria. Era um sorriso de quem já tinha decidido o castigo e estava gostando da ideia. "Vamos resolver isso." O que aconteceu depois, poucos viram, mas todos ficaram sabendo. O coronel mandou amarrar Severino num tronco no meio do terreiro. Mandou buscar uma agulha de sapateiro e linha de saco. E ali, na frente de todos os trabalhadores que foram obrigados a assistir, o coronel costurou a boca de Severino, ponto por ponto, devagar. Enquanto o velho gritava abafado, enquanto o sangue escorria pelo queixo, enquanto os outros trabalhadores seguravam o choro e o vômito. Quando terminou, o coronel olhou para os trabalhadores e disse: "Quem reclama perde a voz. Aqui só fala quem eu dou permissão." Severino morreu 2 dias depois, sufocado. A boca inchada, infectada, ele não conseguia respirar direito. Agonizou. E quando finalmente parou de se mexer, o coronel mandou jogar o corpo numa cova rasa, sem cruz, sem reza, sem nada. E ninguém falou nada, porque todos sabiam. Se abrisse a boca, era o próximo. Mas a história de Severino se espalhou, não pelos trabalhadores da fazenda, que tinham medo demais para falar, mas pelo vaqueiro que levava o leite para a cidade, pelo vendedor ambulante que passava por ali, pelas mulheres que lavavam roupa no riacho e sussurravam umas para as outras. A notícia foi se espalhando devagar, como brasa debaixo de cinza, e o coronel Antônio Ferreira começou a ser conhecido por outro nome, o Coronel do Silêncio. Mas para ele, aquilo não era vergonha, não. Era orgulho. Ele gostava de saber que o nome dele causava medo, que quando alguém falava Coronel do Silêncio, a conversa morria ali. Ele achava que tinha encontrado o jeito perfeito de manter a ordem, de fazer a fazenda dele funcionar sem confusão, sem desobediência, sem fraqueza. Porque para ele, reclamar era fraqueza, e fraqueza
Ele não tolerava. Depois de Severino vieram outros. Um homem chamado João, que pediu água num dia de sol de rachar, levou a mesma coisa, agulha e linha, boca costurada. Morreu 3 dias depois. Uma mulher chamada Maria, que disse que a filha dela estava com febre e precisava de descanso. O coronel não costurou a boca dela, não. Costurou a boca da menina, na frente da mãe, e deixou a menina lá, na senzala, para morrer devagar enquanto a mãe enlouquecia de desespero. Teve Raimundo, que reclamou que a comida estava estragada. Teve Pedro, que disse que o trabalho estava pesado demais. Teve Joaquim, que simplesmente suspirou alto demais depois de um dia de roça. Todos levaram a mesma sentença: agulha, linha, silêncio eterno. No total, antes da história que vou te contar chegar ao fim, foram 7. 7 homens e mulheres que tiveram a boca costurada por ordem do coronel Antônio Ferreira. 7 que morreram sufocados, agonizando, sentindo a própria língua inchar, o sangue descer pela garganta, a vontade de gritar sem conseguir soltar um som. E o pior de tudo, ninguém fazia nada. O padre não ia lá. O delegado fingia que não sabia. Os outros coronéis da região até comentavam, mas sempre com aquele tom de quem está falando de um bicho perigoso com respeito. O Ferreira não brinca em serviço, não. A Fazenda do Silêncio era um buraco negro. Entrava gente, mas não saía notícia, não saía denúncia, não saía justiça, e o coronel achava que ia ser assim para sempre. Que ele podia fazer o que quisesse, que era intocável, que tinha o poder de vida e morte sobre aquela gente toda. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Se esqueceu que no sertão, por mais que a injustiça demore, uma hora ou outra ela encontra seu destino. E o destino do coronel Antônio Ferreira estava prestes a bater na porta. Ou melhor, a entrar pela janela, no meio da madrugada, com o rangido de uma bota de couro e o brilho de uma faca na escuridão. Porque de todos os crimes que o coronel cometeu, teve um que foi longe demais, um que furou a bolha de silêncio que ele mesmo criou, um que chegou nos ouvidos de uma mulher, e essa mulher, movida pela dor, pela raiva e pelo desespero, fez uma coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Ela foi procurar Lampião. Mas antes de eu te contar sobre essa mulher, sobre o filho que ela perdeu e sobre o pedido que ela fez, eu preciso que você entenda uma coisa. Antônio Ferreira não era um homem que fazia essas coisas porque era louco. Não era. Ele era lúcido, sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que estava matando gente, sabia que estava espalhando terror, e fazia isso de propósito, porque para ele o medo era ferramenta de controle. E quanto mais brutal o castigo, mais eficiente o controle. Ele tinha uma filosofia, se é que dá para chamar aquilo de filosofia. Ele dizia para os capangas: escravo que reclama é escravo que está pensando que é gente. E se ele pensa que é gente, daqui a pouco quer ser tratado como gente. E se quer ser tratado como gente, daqui a pouco não trabalha mais. Então, é melhor cortar o problema pela raiz. E a raiz está na boca. Ele via os trabalhadores como gado, como ferramenta, como coisa. E quando uma ferramenta quebra, você conserta. Se não dá para consertar, você joga fora. Era assim que ele pensava. E por isso, ele não sentia remorso, não sentia culpa, não tinha pesadelo. Dormia tranquilo toda noite, na cama dele de lençol limpo e travesseiro macio. Os capangas que trabalhavam para ele tinham medo dele também. Não faziam o que ele mandava por lealdade, não. Faziam porque sabiam que se desobedecessem, podiam virar o próximo. O coronel não perdoava ninguém. Nem trabalhador, nem capanga, nem parente. Teve um primo dele que ousou questionar um negócio. O coronel mandou o primo embora e cortou relações. Família que não respeita não é família. Era o lema dele. Ele era um homem temido, mas não era respeitado, porque respeito vem de admiração, e ninguém admirava Antônio Ferreira. O que o povo sentia era medo, medo puro. Medo que fazia a pessoa atravessar a rua quando via ele vindo.
Medo que fazia a mãe puxar o filho para dentro de casa quando ele passava a cavalo. Medo que fazia até os cachorros ficarem quietos quando ele aparecia. E foi nesse clima de terror, nessa fazenda onde o silêncio era lei e a palavra era crime, que aconteceu o caso de José, o rapaz de 19 anos que ia mudar tudo. O rapaz cuja morte ia acender um rastilho que levaria direto até Lampião. E quando o rastilho chegasse no fim, o coronel ia descobrir que existe uma justiça que não vem de juiz, não vem de delegado, não vem de padre, vem do sertão. E a justiça do sertão não tem apelação. Mas essa parte da história, a parte do José, do sofrimento da mãe dele, do pedido dela e da promessa de Lampião, essa eu vou te contar no próximo capítulo, porque essa parte precisa ser contada com calma, com respeito, porque não é só uma história de violência, não. É uma história de amor, de uma mãe que amava o filho mais que a própria vida. E que, quando perdeu esse filho, fez a única coisa que podia fazer: buscou justiça. Na única justiça que ainda funcionava no sertão. José tinha 19 anos. Era um rapaz magro, alto, de pele queimada pelo sol e mãos calejadas de tanto trabalho. Tinha nascido e crescido na fazenda do silêncio. O pai dele tinha morrido quando ele era criança ainda, pisoteado por um cavalo bravo que o coronel insistiu que ele domasse, mesmo sabendo que o homem não tinha experiência. A mãe, Dona Sebastiana, tinha criado o menino sozinha. Trabalhava na cozinha da casa grande, lavava roupa, costurava, fazia de tudo um pouco para garantir que o filho não passasse fome. Sebastiana era uma mulher pequena, de cabelo preto preso num coque apertado, rosto marcado pelo sol e pelas lágrimas que já tinha derramado na vida. Mas tinha uma coisa nela que ninguém conseguia tirar: a dignidade. Mesmo sendo tratada como menos que gente, mesmo sabendo que a vida dela não valia nada para os olhos do coronel, ela mantinha a cabeça erguida e criou o filho para ter dignidade também. Meu filho, ela dizia sempre, a gente pode ser pobre, pode ser explorado, mas nunca pode perder a vergonha na cara, nunca abaixa a cabeça para o que é errado. José cresceu ouvindo isso, e cresceu sendo um rapaz bom, trabalhador, calado na maioria das vezes, mas justo. Quando via injustiça, sentia aquele nó na garganta, aquela vontade de gritar, mas segurava. Porque a mãe dele sempre pedia: segura, filho, segura que um dia a justiça chega. Só que a justiça demorava, e enquanto isso, a fome apertava. Era fevereiro de 1922. O sol castigava a Paraíba com uma força que parecia raiva divina. A terra rachava, o gado morria, o açude secava, e na fazenda do silêncio o trabalho só aumentava. O coronel queria dobrar a produção de algodão porque o preço estava bom no mercado. Então botou todo mundo para trabalhar de sol a sol, sem descanso, sem piedade. José estava na roça desde as 5 da manhã, capinando, carregando, plantando, sem parar. O sol do meio-dia estava a pino quando ele sentiu a tontura. A vista escureceu, as pernas fraquejaram. Ele se apoiou na enxada e tentou respirar fundo, mas a fome apertava. Fazia 2 dias que a comida da fazenda tinha acabado e o coronel não mandava repor. Disse que ia repor só no fim da semana. Trabalhador gordo é trabalhador preguiçoso, ele costumava dizer. José olhou para os lados. Os outros trabalhadores estavam na mesma situação, cambaleando, suando frio, segurando a ânsia. Um deles, um homem chamado Chico, tinha desmaiado mais cedo e levado uma surra de chicote para acordar. José sentiu aquela revolta subir, aquela raiva que ele sempre segurava. E naquela hora, cansado, com fome, com a vista escura, ele não conseguiu segurar. Se virou para o capataz que estava ali perto, montado no cavalo, de chicote na mão, e disse: moço, a gente precisa de comida, não dá para trabalhar assim de barriga vazia. O capataz olhou para ele como se tivesse visto um bicho falante. O quê? Você está reclamando? José tentou explicar.
Não é reclamação, não, moço. É que a gente está passando mal. Se a gente não comer, não aguenta, cala a boca e volta para o trabalho. José deu mais um passo. A voz dele saiu baixa, mas firme. A gente só está pedindo o que é direito, comida. Não é favor, não, é direito. O silêncio que caiu sobre a roça naquele momento foi pesado como chumbo. Todos os trabalhadores pararam. Olharam, sabiam o que aquilo significava. José tinha cruzado a linha, tinha falado o que não podia, tinha reclamado. O capataz desceu do cavalo devagar, chegou perto de José e deu um sorriso gelado. Você sabe o que acontece com quem reclama aqui, né? José engoliu seco. O medo subiu, mas ele não voltou atrás. Eu só tô pedindo comida, moço. Isso não é reclamação. Deixa eu levar isso pro coronel. Ele vai adorar saber que tem um trabalhador aqui que acha que tem direito. Levaram José para Casa Grande. Sebastiana viu o filho sendo arrastado e o coração dela afundou. Ela largou a roupa que estava lavando e correu atrás. Meu filho, o que foi? O que ele fez? Ele reclamou, dona Sebastiana. Falou que tem direito à comida. Sebastiana gelou. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Tinha visto acontecer com Severino. Tinha visto acontecer com João, com Maria, com todos os outros. E agora ia acontecer com o filho dela, com o único tesouro que ela tinha nesse mundo. Ela caiu de joelhos na frente do capataz. Pelo amor de Deus, moço, ele é novo, não sabia o que estava dizendo. Não faz isso com meu filho, pelo amor de Deus. Não é comigo que você tem que falar, não. É com o coronel. Levaram José para a varanda da Casa Grande. O coronel Antônio Ferreira estava lá, tomando suco de caju, sentado na cadeira de balanço dele. Quando viu José, levantou a sobrancelha. Então esse aí é o reclamão? É sim, coronel. Disse que tem direito à comida. Que não é favor. O coronel se levantou devagar, olhou para José de cima a baixo. Direito? Você acha que tem direito? José estava tremendo, mas tentou manter a voz firme. Coronel, a gente está passando fome. Faz 2 dias sem comer direito. A gente só está pedindo... Você não pede nada. Você trabalha. E eu dou o que eu quero, quando eu quero. Entendeu? Mas, coronel... Mas nada. O coronel deu um passo à frente. O rosto dele estava vermelho de raiva. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem decide o que é direito sou eu. E se eu acho que você não precisa de comida, você não precisa. José sentiu as lágrimas subindo, não de medo, de revolta. Isso não é justo. O coronel riu, uma risada seca sem graça. Justo? Você quer falar de justiça comigo? Então vou te ensinar uma coisa sobre justiça. Aqui a justiça sou eu. E você, meu filho, acabou de falar demais. Foi nesse momento que Sebastiana chegou, arrastada por 2 capangas, porque ela tentou entrar na varanda sem permissão. Ela gritava, implorava. Coronel, pelo amor de Deus! Ele é novo, não sabia o que estava fazendo. Perdoa ele. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. O coronel olhou para ela com desprezo. Qualquer coisa? Então você vai assistir. Não, não, coronel, eu te imploro. Traz a agulha e a linha. Sebastiana desabou. As pernas não seguraram mais. Ela caiu no chão, soluçando, gritando. Não, meu filho, não. Pelo amor de Deus, meu filho, não. Mas não adiantava. O coronel já tinha decidido, e quando ele decidia, não voltava atrás. Amarraram José no tronco. Ele olhou para a mãe, e pela primeira vez na vida, Sebastiana viu medo nos olhos do filho. Medo de verdade. Ele tentou falar. Mãe, eu não devia ter. Não fala, filho. Guarda a tua força, guarda! O coronel se aproximou com a agulha e a linha, a mesma agulha que tinha usado em Severino, em João, em Maria, em todos os outros. A agulha estava enferrujada, a linha grossa como barbante de saco. Ele olhou para José e disse, você quis falar de direito, agora vou te dar o direito de ficar calado, para sempre.
O primeiro ponto entrou no lábio inferior de José. Ele gritou, um grito que ecoou pela fazenda inteira. Sebastiana tentou correr para ele, mas os capangas seguraram ela. Ela gritava junto com o filho, gritava até a voz sumir. O coronel costurou devagar, ponto por ponto, 6 pontos no total, 3 em cima, 3 embaixo. A boca de José foi se fechando. O sangue escorria. Ele tentava gritar, mas o som saía abafado, engasgado. Os olhos dele estavam arregalados de dor e de desespero. Quando terminou, o coronel limpou as mãos no lenço e disse: "Agora sim, agora você aprendeu." Soltaram José. Ele caiu no chão, se contorcendo, as mãos na boca, tentando tirar os pontos, mas quanto mais mexia, mais doía, mais sangrava. Sebastiana correu para ele. Pegou o filho nos braços. Tentou limpar o sangue, tentou acalmar, mas José estava em pânico, não conseguia respirar direito. O nariz tentava puxar o ar, mas não era suficiente. A boca costurada impedia qualquer alívio. "Leva ele para a senzala. E vigia, se ele tentar tirar os pontos, amarra as mãos dele", ordenou o coronel. Sebastiana carregou o filho, ou melhor, os capangas carregaram enquanto ela ia ao lado, segurando a mão dele, rezando, chorando, implorando a Deus que fizesse alguma coisa. Deitaram José numa esteira na senzala e Sebastiana ficou ali, ao lado dele, vendo o filho agonizar. A primeira noite foi a pior. José não conseguia dormir. A dor era insuportável. A boca inchava, o sangue descia pela garganta e ele engasgava. Tentava tossir, mas não conseguia. O desespero nos olhos dele era a coisa mais cruel que Sebastiana já tinha visto na vida. Ela molhava um pano e passava no rosto do filho. Cantava baixinho as canções que cantava quando ele era bebê, mas nada ajudava. No segundo dia, a febre veio. A boca de José estava infectada, os lábios inchados, roxos, o pus começando a sair pelos cantos. Ele tremia, suava, gemia baixo, um gemido abafado que parecia vir de dentro da terra. Sebastiana implorou para o coronel. Foi na casa grande, de joelhos, pediu para soltar os pontos. "Ele vai morrer, coronel. Pelo amor de Deus, solta os pontos." Se morrer, a culpa é dele. Não devia ter reclamado. Sebastiana voltou para a senzala e continuou ali, vendo o filho morrer devagar. No terceiro dia, José não se mexia mais. Os olhos dele estavam abertos, mas não focavam em nada. A respiração era curta, rápida, desesperada. O corpo tremia. Sebastiana segurava a mão dele e rezava. Rezava todas as orações que sabia. Pedia a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos. Pedia misericórdia, pedia um milagre, mas o milagre não veio. Na tarde do terceiro dia, José deu o último suspiro. O corpo dele estremeceu uma última vez e parou. Sebastiana sentiu a mão do filho ficar fria, e foi nesse momento que ela soltou um grito. Um grito que não era humano. Era um grito de dor tão profunda que parecia rasgar o céu. Ela abraçou o corpo do filho e gritou até não ter mais voz. Os outros trabalhadores choraram junto, em silêncio, porque não podiam fazer mais que isso. O coronel mandou enterrar José numa cova rasa, sem caixão, sem cruz. Sebastiana quis ficar na cova, quis se jogar lá dentro, mas não deixaram. A arrastaram de volta para a senzala. Nos dias que se seguiram, Sebastiana não falou mais, não comeu, não dormiu, só chorava. Chorava tanto que os olhos dela começaram a arder, a vista começou a ficar embaçada, e numa semana, Sebastiana estava cega. As lágrimas tinham queimado os olhos dela, ou talvez fosse a dor que tinha cegado a alma, e os olhos só acompanharam. Mas antes de perder a visão completamente, Sebastiana viu uma coisa. Viu um vendedor ambulante passando pela estrada perto da fazenda. E teve uma ideia, a última ideia de uma mãe desesperada. Ela se arrastou até a estrada, parou o vendedor e disse: "Moço, me diz uma coisa, onde eu acho Lampião?"
O vendedor olhou para ela assustado. Dona, a senhora está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Mas a senhora sabe que Lampião é cangaceiro, né? É perigoso. Eu sei. Mas ele é a única justiça que me resta. O vendedor ficou em silêncio. Olhou para os olhos vermelhos e inchados daquela mulher. Viu a dor ali e sentiu pena. Dizem que ele anda pelo sertão de Pernambuco, pela Serra Talhada. Mas, senhora, não é fácil achar ele, não. E se achar, pode ser que... Pode ser que o quê? Que ele me mate? Não tem mais nada que ele possa tirar de mim. Já tiraram tudo. Só falta a vida. E se for para morrer, que seja tentando fazer justiça para o meu filho. O vendedor suspirou. Tá bem. Eu sei de um lugar onde o povo que conhece o cangaço se reúne. É longe daqui. Umas 40 léguas. Mas se a senhora chegar lá e perguntar pelo Sabonete, ele pode ajudar. Sabonete? É um cabra que leva recado pro cangaço. Não pergunte mais nada. Só vai. Sebastiana agradeceu. E naquela mesma noite, quando todos dormiam, ela pegou uma trouxa de roupa, um cantil de água e saiu. Cega, sozinha, com apenas uma coisa na cabeça, encontrar Lampião e pedir justiça. A jornada dela foi um milagre. 40 léguas, a pé, cega, dormindo debaixo de árvore, pedindo água nas casas do caminho, tropeçando em pedra, caindo, levantando, mas nunca parando, porque ela tinha uma promessa para cumprir. Uma promessa que tinha feito na cova do filho. Meu filho, eu juro que vou fazer aquele desgraçado pagar. Juro pela minha vida, pela minha alma. Vou fazer ele sentir o que você sentiu. E foi com essa promessa queimando no peito que, 2 semanas depois, Sebastiana chegou no vilarejo onde o Sabonete estava. E foi lá que a história dela cruzou com a história de Lampião. E foi lá que a justiça do sertão começou a se preparar para fazer o que a lei dos homens nunca fez. Mas isso, meu amigo, eu te conto no próximo capítulo. O vilarejo onde Sabonete morava ficava encravado no meio da serra, num lugar que só quem conhecia conseguia chegar. Não tinha nome no mapa. O povo chamava de Vila da Pedra, por causa de um pedregulho enorme que ficava na entrada. Era um lugar pequeno, com umas 20 casas de taipa, uma bodega e uma igreja abandonada. Mas tinha uma coisa que fazia daquele lugar especial. Era ponto de encontro dos que tinham ligação com o cangaço. Informantes, atravessadores, gente que levava recado, gente que vendia munição. E Sabonete era o homem que fazia a ponte entre o povo comum e Lampião. Quando Sebastiana chegou lá, era fim de tarde. O sol vermelho descia atrás da serra. Ela estava irreconhecível. Magra feito graveto, os pés em carne viva, a roupa rasgada, os olhos apagados. Parou no meio da praça do vilarejo e gritou: Sabonete! Eu preciso falar com Sabonete! As pessoas pararam, olharam. Uma mulher cega, sozinha, gritando aquele nome. Sabiam que aquilo não era coisa boa. Sabonete era nome que não se gritava assim à luz do dia. Mas Sebastiana não tinha mais nada a perder. Então, gritou de novo. Sabonete, eu vim de longe, preciso de você. Um homem saiu de uma das casas, baixo, forte, de chapéu de couro e cigarro na boca. Ele olhou para Sebastiana e fez um sinal para ela se calar. Chegou perto e disse baixo: A senhora tá louca? Gritando meu nome assim? Quer que a polícia apareça aqui? Eu não tenho medo de polícia. Não tenho medo de nada. Eu preciso falar com Lampião. Sabonete olhou nos olhos apagados dela. Viu que não era blefe. Aquela mulher estava falando sério. Entre! Ele levou Sebastiana para dentro da casa dele. Uma casa simples, com uma mesa, 2 cadeiras, uma rede, ofereceu água. Ela bebeu como se nunca tivesse bebido antes. Então ele sentou na frente dela e perguntou: Por que a senhora quer falar com Lampião? Porque eu preciso de justiça. Justiça? A senhora sabe que Lampião não é juiz, né? Ele é cangaceiro. Eu sei, mas ele é o único que pode fazer o que precisa ser feito.
Sabonete acendeu outro cigarro. Ficou em silêncio por um tempo. Então disse: "Me conta a história." E Sebastiana contou. Contou sobre o coronel Antônio Ferreira, sobre a Fazenda do Silêncio, sobre os 7 que tiveram a boca costurada. E contou sobre José, sobre o filho dela, sobre como ele morreu sufocado, agonizando por 3 dias, enquanto ela não podia fazer nada além de assistir. Contou sobre como perdeu a visão de tanto chorar. E contou sobre o que ela queria. "Eu quero que ele pague. Quero que ele sinta o que meu filho sentiu, mas que demore mais." Sabonete ficou calado por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais baixa, mais séria. "A senhora sabe o que está pedindo, né? Não é uma coisa simples, não." "Eu sei. E se Lampião quiser me matar depois, eu aceito. Mas antes eu quero ver esse homem pagar." Sabonete se levantou. "Fica aqui. Vou mandar um recado, mas não garanto nada." Sebastiana ficou na casa de Sabonete por 3 dias, esperando, rezando, mal comendo, só esperando. E no terceiro dia, quando o sol já tinha ido embora e a noite cobria o vilarejo, 3 homens entraram na casa. Estavam armados, de chapéu de couro, lenço no pescoço, e no meio deles um homem de óculos redondos, rifle nas costas, e um olhar que parecia ler a alma de quem olhava para ele. "Lampião, a senhora é Sebastiana?" ele perguntou. Ela se levantou. Mesmo sem enxergar, ela sentiu a presença dele, aquela força, aquela autoridade que não precisava de grito nem ameaça. "Sou sim, senhor. Me contaram sua história. Quero ouvir da sua boca." Sebastiana contou tudo de novo. Cada detalhe, cada dor. E quando chegou na parte do filho dela morrendo, a voz dela falhou. Mas ela continuou, porque precisava. Quando terminou, fez silêncio, esperando, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Lampião ficou calado por um tempo que pareceu eterno. Então ele disse: "Esse coronel, ele fez isso com quantos?" "7, senhor. Meu filho foi o último." "E a polícia? E o padre? E os outros coronéis?" "Ninguém fez nada. Ninguém faz nada. Ele é poderoso demais, rico demais. Ninguém encosta nele." Lampião deu um sorriso amargo. "É, conheço bem esses tipos. Pensam que são donos do mundo." Ele tirou o chapéu e passou a mão no cabelo. "A senhora sabe que eu não sou nenhum santo, né? Eu já fiz muita coisa feia também." "Eu sei, mas o senhor tem um código. O senhor não mata quem não merece. E esse homem merece." Lampião colocou o chapéu de volta, olhou para os companheiros dele. "Zé Baiano, Corisco." Os dois olharam de volta. Um aceno quase imperceptível, concordando. Então Lampião se virou para Sebastiana. "A senhora pediu que ele sentisse o que seu filho sentiu, mas que demorasse mais. É isso mesmo que a senhora quer?" "É. Então eu vou fazer um trato com a senhora. Eu vou até essa fazenda. Vou investigar. Se tudo o que a senhora disse for verdade, eu faço justiça, do meu jeito. Mas a senhora tem que me prometer uma coisa." "O quê?" "Que depois disso a senhora vai viver. Vai encontrar um lugar para morar em paz. Vai deixar essa dor para trás. Porque se eu fizer isso, não é só pelo seu filho, não. É por todos os 7. É por todas as mães que choraram. E é para que nenhuma outra mãe tenha que chorar assim de novo. Entendeu?" Sebastiana sentiu as lágrimas descerem de novo. Mas dessa vez não eram lágrimas só de dor. Eram lágrimas de alívio, de esperança. "Eu prometo." "Então tá feito." Lampião estendeu a mão. Sebastiana pegou. E naquele aperto de mão, um pacto foi selado. Um pacto que não estava escrito em papel, mas que valia mais que qualquer contrato assinado em cartório. Porque era um pacto de honra. E honra, no sertão, era a única coisa que realmente importava. Pausa para CTA, meio do vídeo.
E antes de eu continuar te contando como Lampião planejou a justiça e como ele executou ela, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está sentindo essa história, se ela está mexendo com você, se você está torcendo para que esse coronel pague pelo que fez, mostra isso para mim. Curte esse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história do cangaço, do sertão, desse Brasil que tinha honra. Compartilha com teus amigos, com tua família, com quem precisa ouvir essas histórias. E me diz lá nos comentários, você acha que Lampião fez certo? Você faria diferente? De qual cidade do Brasil você é? Quero saber de onde vem o povo que está guardando a memória desse país junto comigo. Agora vamos voltar, porque a coisa vai ficar séria. Lampião não era homem de agir por impulso. Ele tinha fama de ser estrategista, de planejar cada movimento, de não entrar em batalha sem saber exatamente o que ia encontrar. Então, antes de ir para a Fazenda do Silêncio, ele fez o que sempre fazia. Investigou. Mandou Zé Baiano se infiltrar na região. Zé era bom nisso. Conseguia entrar nos lugares sem levantar suspeita. Se passou por vaqueiro procurando trabalho. Passou por vendedor ambulante. Passou por andarilho pedindo água. E em cada lugar que passou, ele escutou. Escutou as histórias. Escutou o medo nas vozes. Escutou os nomes dos 7 que tinham morrido e confirmou. Tudo que Sebastiana tinha dito era verdade. E era até pior do que ela tinha contado. Zé Baiano voltou para o acampamento uma semana depois. Sentou com Lampião ao redor da fogueira e fez o relato. É verdade, capitão. O homem é um demônio. O povo tem pavor dele. Ninguém dorme direito naquela região. E tem mais. Ele está planejando fazer de novo. Tem um trabalhador que está doente e pediu para descansar. O coronel está dizendo que se ele não voltar para o trabalho amanhã, vai costurar a boca dele também. Lampião apertou o punho. Quantos homens ele tem? Uns 15 capangas, bem armados. Ficam de guarda na fazenda, mas a maioria deles bebe cachaça toda noite. Dormem pesado. E o coronel? Dorme na casa grande, sozinho. A mulher dele morreu faz tempo. Os filhos moram longe. Ele fica sozinho com os empregados. Lampião ficou pensativo. Então olhou para o grupo dele. Vamos fazer o seguinte. O plano era simples, mas preciso. Iam atacar de madrugada, na lua nova, quando tudo estava mais escuro. Iam entrar silenciosamente pela parte de trás da fazenda, onde a cerca estava quebrada. Iam neutralizar os capangas sem fazer barulho e iam entrar na casa grande. Lampião ia pessoalmente até o quarto do coronel. Ia fazer o que tinha que ser feito, mas tinha uma coisa que Lampião insistiu. Não vamos matar os capangas, a não ser que seja necessário. Eles são empregados. Obedecem por medo. O único que vai pagar é o coronel. Maria Bonita, que estava no acampamento, olhou para Lampião. Você tem certeza disso, meu rei? Não é perigoso? É, mas é o certo. A gente não faz o que ele fez. A gente não mata inocente. No dia escolhido, o bando de Lampião cavalgou em silêncio. Eram 8. Lampião, Maria Bonita, Zé Baiano, Corisco, Dadá, Sabonete, que tinha pedido para ir junto, e mais 2. Chegaram na fazenda às 3 da manhã. A noite estava fechada. Não tinha lua. Não tinha estrela. Só o silêncio pesado da madrugada. Entraram pela cerca quebrada. Foram até o galpão onde os capangas dormiam. Estavam todos desmaiados de cachaça, como Zé Baiano tinha previsto. Amarraram eles sem fazer barulho. Tiraram as armas e seguiram para a casa grande. A porta estava trancada, mas Corisco tinha jeito com fechadura. Abriu sem fazer som. Entraram. A casa estava escura. Lampião conhecia o caminho, porque Zé Baiano tinha desenhado um mapa. Subiram as escadas devagar. Cada degrau rangia baixinho, mas não o suficiente para acordar ninguém. Chegaram no quarto do coronel. Lampião fez um sinal. Os outros ficaram no corredor. Só ele entrou. Viu o coronel dormindo na cama. Roncando. Tranquilo.
como se não tivesse nada na consciência. Lampião se aproximou, colocou a mão na boca do coronel e apertou. O coronel acordou sobressaltado, tentando gritar, mas a mão de Lampião era forte como torno. Quieto. Se gritar, morre agora. O coronel arregalou os olhos, viu Lampião, viu o rifle, viu a morte ali do lado dele. E pela primeira vez na vida, sentiu medo de verdade. Lampião soltou a boca dele devagar. Você sabe quem eu sou. O coronel engoliu seco. Lampião, isso mesmo. E você sabe por que eu tô aqui? Eu não fiz nada. Não fez nada? Você costurou a boca de 7 pessoas. Deixou elas morrerem sufocadas. Fez uma mãe perder o filho e a visão. E ainda diz que não fez nada? Eles eram insubordinados. Eu tinha que nada. Você é um covarde, um sádico. E hoje você vai pagar. O coronel tentou se levantar, mas Lampião empurrou ele de volta. Não, você não vai fugir. Você vai ficar aqui e vai sentir o que eles sentiram. Lampião tirou da sacola dele uma agulha e uma linha, a mesma agulha que Sebastiana tinha descrito. Lampião tinha pedido para Zé Baiano roubar da fazenda. Era a mesma agulha que o coronel usava, a mesma linha, e agora ia voltar para ele. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. O coronel começou a chorar, a implorar, a prometer tudo, dinheiro, terra, tudo que ele tinha. Eu não quero seu dinheiro, e suas promessas não valem nada. Você teve a chance de ser humano, escolheu ser monstro, agora aguenta. Lampião amarrou o coronel na cama, chamou Corisco e Zé Baiano para segurar, e começou, primeiro a boca, ponto por ponto, devagar. O coronel gritava, mas o som era abafado pela mão de Corisco. As lágrimas desciam. O desespero nos olhos dele era o mesmo desespero que José tinha sentido, que Severino tinha sentido, que todos os 7 tinham sentido. Mas Lampião não parou na boca, porque Sebastiana tinha pedido que ele sentisse o que o filho dela sentiu, mas que demorasse mais. Então Lampião costurou os olhos, ponto por ponto, atravessando as pálpebras, fechando a visão, trancando o coronel na escuridão eterna. E, por último, os ouvidos. Lampião costurou as orelhas. Fechou os canais, matou o som. E quando terminou, o coronel Antônio Ferreira estava vivo, mas estava preso dentro do próprio corpo, sem boca, sem olhos, sem ouvidos, sem nada, só a dor, e o desespero, e o arrependimento. Lampião olhou para ele e disse, mesmo sabendo que o coronel não ia ouvir, agora você vai viver sentindo o que eles sentiram, e vai durar muito mais que 3 dias. Soltaram as amarras. Deixaram o coronel lá, se debatendo, gritando sem som. Lampião saiu do quarto, desceu as escadas, e antes de sair da casa, deixou um recado escrito numa folha de papel pregado na porta. Este homem pagou pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos que ele tirou de 7 inocentes. Que sirva de aviso, no sertão a injustiça não fica impune. Lampião. Saíram da fazenda da mesma forma que entraram, em silêncio. Voltaram para o acampamento, e Lampião mandou Sabonete levar a notícia para Sebastiana. Diz para ela que a promessa foi cumprida. Quando Sebastiana soube, ela não sorriu. Não comemorou, só juntou as mãos e rezou. Agradeceu a Deus, agradeceu a Lampião e agradeceu ao filho, onde quer que ele estivesse. Descansa agora, meu filho, descansa que a justiça foi feita. A noite escolhida por Lampião não foi por acaso, era lua nova. Aquela fase onde o céu fica preto feito breu e até os bichos da noite ficam quietos. No sertão, quando a lua nova chega, o silêncio fica mais pesado. Parece que até o vento tem medo de soprar. Era a noite perfeita para o que precisava ser feito, porque o que Lampião ia fazer não era para ser visto, era para ser sentido e depois contado. Eles cavalgaram devagar.
8 cavalos no escuro, os cascos abafados por trapos amarrados para não fazer barulho. Lampião ia na frente, sempre ia. Não porque gostava de aparecer, mas porque era assim que um líder fazia. Se tinha perigo, ele enfrentava primeiro. Era o código dele. Atrás vinham os outros. Maria Bonita, que insistiu em ir mesmo Lampião tendo pedido para ela ficar no acampamento. Zé Baiano, que conhecia cada palmo daquela fazenda. Corisco, que tinha sede de justiça tanto quanto Lampião. Dadá, Sabonete e mais 2 cangaceiros de confiança. Enquanto cavalgavam, Lampião relembrou as palavras de Sebastiana. Que ele sinta o que meu filho sentiu, mas que demore mais. Aquilo tinha ficado gravado na cabeça dele. Não era só um pedido de vingança. Era um pedido de justiça proporcional. Uma mãe não estava pedindo uma morte rápida, estava pedindo que o algoz sentisse cada segundo de agonia que o filho dela sentiu. E Lampião entendia isso, porque Lampião, antes de ser cangaceiro, tinha sido vítima também. Tinha visto a família dele ser humilhada, tinha visto injustiça de perto, e por isso, quando a chance de fazer justiça aparecia, ele não desperdiçava. Pararam a meia légua da fazenda, amarraram os cavalos numa moita e seguiram a pé. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio coração batendo. Zé Baiano ia na frente agora, guiando o grupo pela cerca quebrada que ele tinha identificado dias antes. A cerca de arame farpado estava caída, coberta de mato. Passaram um por um, agachados, rifles nas costas, facas na cintura. Chegaram no galpão dos capangas primeiro. Lampião fez um sinal. Parem. Escutou. Roncava. O cheiro de cachaça vinha de dentro. Zé Baiano tinha acertado. Eles tinham bebido. E muito. Lampião entrou primeiro, devagar, pisando nas pontas dos pés. Viu 15 homens espalhados pelo chão, em redes, em esteiras. Todos dormindo. Armas jogadas num canto. Garrafas vazias rolando pelo chão. Lampião olhou para trás e fez outro sinal. Os cangaceiros entraram. Foram amarrando um por um. Usavam corda fina, mas resistente. Amarravam as mãos para as costas, os pés juntos. E quando um começava a acordar, Corisco colocava a faca no pescoço e sussurrava. Quieto, só tô amarrando. Se ficar quieto, não morre. E eles ficavam quietos, porque quando você acorda e vê um cangaceiro com uma faca no seu pescoço, a última coisa que você quer fazer é dar motivo. Em 10 minutos, todos os capangas estavam amarrados. Lampião fez uma última verificação. Pegou as armas deles e jogou num saco. Não ia deixar ninguém reagir depois. Então fez um sinal para Maria Bonita ficar ali de guarda. Se algum se mexer, grita. Ela acenou que sim. Saíram do galpão. Agora era a parte mais arriscada, a casa grande. Lampião foi na frente de novo. A casa estava a uns 50 metros. Tinha 2 janelas acesas no andar de baixo. Provavelmente algum empregado ainda acordado. Mas o quarto do coronel, segundo Zé Baiano, ficava no andar de cima. No canto direito. Janela virada para o nascente. Lampião olhou para cima. A janela estava fechada, escura, sinal de que o coronel estava dormindo. Perfeito. Foram até a porta da frente, trancada. Corisco se aproximou com um pedaço de arame. Ele tinha mãos de ouro para essas coisas. Em menos de 1 minuto, a fechadura clicou. A porta abriu devagar, rangendo baixinho. Lampião entrou. O corredor estava escuro, cheiro de mofo misturado com cera de vela. Tinha um castiçal apagado numa mesinha, quadros na parede, retrato de gente morta, provavelmente. Subiram a escada. Cada degrau era uma eternidade, porque madeira velha range e rangia. Mas ninguém acordou. Chegaram no corredor de cima. 3 portas. Zé Baiano apontou para do meio. É essa! Lampião respirou fundo. Colocou a mão no trinco, girou devagar. A porta se abriu sem fazer som. E ali, na cama, estava ele, o coronel Antônio Ferreira, deitado de costas, a boca aberta, roncando.
as mãos sobre o peito, tranquilo, como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Lampião sentiu a raiva subir. Como é que um homem dorme assim depois de fazer o que ele fez? Como é que ele não tem pesadelo? Como é que a consciência dele não grita no meio da noite? Mas talvez, pensou Lampião, ele não tivesse consciência. Talvez fosse isso. Talvez ele realmente não visse aquela gente como gente. E se era assim, então a lição ia ser ainda mais dura. Lampião se aproximou. Colocou a mão na boca do coronel. Apertou. O coronel acordou assustado, os olhos arregalados, as mãos tentando tirar a mão de Lampião. Mas Lampião era forte. E quando o coronel viu quem era, quando viu o rifle nas costas, o chapéu de couro, os óculos redondos, ele entendeu. E o medo que ele nunca tinha sentido na vida explodiu dentro dele como pólvora. Quieto, se gritar, morre agora, Lampião disse, a voz baixa, mas firme. O coronel parou de se mexer, estava tremendo, suando frio. Lampião soltou a boca dele devagar. Você sabe quem eu sou? A voz do coronel saiu trêmula. Lampião. Isso mesmo. E você sabe por que eu tô aqui? Eu não fiz nada. Não fez nada? Lampião deu um meio sorriso. Aquele sorriso de quem já ouviu essa desculpa muitas vezes. Você costurou a boca de 7 pessoas. Deixou elas morrerem sufocadas. Uma delas era um rapaz de 19 anos que só pediu comida. E você ainda diz que não fez nada? O coronel começou a gaguejar. Eles eram insubordinados. Eu tinha que manter a ordem, eu tinha direito. Direito! Lampião se inclinou. O rosto dele ficou a centímetros do rosto do coronel. Você acha que tinha direito de tirar a vida de alguém porque a pessoa reclamou de fome? Você acha que era Deus? Eu posso pagar. Eu tenho dinheiro, tenho terra, posso dar o que você quiser. Eu não quero seu dinheiro. Dinheiro de sangue não vale nada. Então o que você quer? Lampião se afastou. Fez um sinal. Corisco e Zé Baiano entraram no quarto. O coronel viu os dois e o desespero aumentou. Não, pelo amor de Deus, não me mata. Matar? Eu não vou te matar, não. Lampião tirou da sacola dele a agulha e a linha. A mesma agulha enferrujada, a mesma linha grossa de saco, e colocou em cima da cama, perto do coronel. Eu vou fazer você viver. O coronel olhou para a agulha e entendeu. Não, qualquer coisa menos isso. Me mata, mas não faz isso. Você deu essa escolha para os outros? Você perguntou se eles preferiam morrer rápido? Não. Você costurou a boca deles e deixou eles agonizarem. Agora é sua vez. Eu imploro, pelo amor de Deus. Seus gritos não vão adiantar. Igual não adiantaram os gritos de José. Igual não adiantaram os gritos de Severino. Agora cala a boca. Corisco e Zé Baiano seguraram o coronel. Amarraram ele na cama, pulso e tornozelo. Ele tentou se debater, mas não tinha força contra 2 homens treinados para a guerra. Lampião pegou a agulha, passou a linha e olhou para o coronel. Isso aqui vai doer muito, e você vai querer morrer, mas não vai morrer, porque eu vou ter cuidado, vou costurar direito para durar. O primeiro ponto entrou no lábio inferior do coronel. Ele tentou gritar, mas Corisco tampou a boca dele com a mão. O som saiu abafado, engasgado. Lampião puxou a linha devagar. O sangue começou a escorrer. O coronel se contorcia, os olhos arregalados de dor e pavor. Lampião costurou mais um ponto, e outro, e outro. 6 pontos no total, 3 em cima, 3 embaixo. A boca foi se fechando. O sangue cobria o queixo. O coronel tentava respirar pelo nariz, desesperado, o peito subindo e descendo rápido demais. Quando a boca estava costurada, Lampião parou. Olhou para o coronel. Sente isso? É o que José sentiu, é o que Severino sentiu, é o que todos os 7 sentiram. Mas para você, não vai acabar aqui. O coronel tentou implorar, mas não conseguiu.
Só saía um gemido abafado, um som de desespero que não tinha palavras. Lampião pegou a agulha de novo. Agora os olhos, porque você viu eles sofrerem e não fez nada, não sentiu pena, não parou. Então você não merece mais ver. O coronel tentava gritar, mas não saía nada, só aquele som abafado de quem está sendo sufocado por dentro. Lampião segurou a pálpebra do coronel e começou a costurar. A agulha entrou, atravessou a pele fina, saiu do outro lado. O coronel se debatia tanto que Zé Baiano teve que segurar a cabeça dele com força. Lampião costurou a primeira pálpebra. 4 pontos. Fechou o olho e depois foi para o outro. Mais 4 pontos. O sangue escorria pelos cantos. O desespero do coronel estava além de qualquer coisa humana agora. Era um desespero de bicho acuado, de quem sabe que não tem mais saída. Quando os olhos estavam costurados, o coronel estava tremendo, suando, molhado de sangue e suor. Mas Lampião não tinha terminado. E agora os ouvidos, porque você escutou os gritos deles e não ligou. Achou bonito. Achou que era ordem, então você não merece mais escutar. Lampião segurou a orelha do coronel e começou a costurar. Atravessou a pele, puxou a linha, fechou o canal. Fez o mesmo do outro lado. E quando terminou, o coronel Antônio Ferreira estava completamente trancado, sem boca, sem olhos, sem ouvidos, preso dentro do próprio corpo, só com o tato e o cheiro. Só com a dor e o desespero. Lampião soltou as amarras. O coronel caiu da cama, se arrastando pelo chão, batendo nas paredes, se debatendo feito um animal ferido. Não sabia onde estava, não via, não ouvia, só sentia. Sentia a dor, sentia o sangue, sentia o medo. Lampião olhou para ele e disse, mesmo sabendo que ele não ia ouvir, agora você vai viver assim, vai viver sentindo o que eles sentiram. E toda vez que você quiser pedir socorro, vai lembrar que eles também pediram, e você não deu. Toda vez que você quiser ver, vai lembrar que eles queriam ver a luz mais uma vez, e você tirou. Toda vez que você quiser ouvir a voz de alguém, vai lembrar que você calou a voz deles, para sempre. Lampião se virou. Saiu do quarto, desceu a escada. No caminho passou pela cozinha. Havia uma folha de papel e um carvão. Ele pegou e escreveu. Este homem pagou pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos que ele tirou de 7 inocentes. Que sirva de aviso. No sertão, a injustiça não fica impune. Lampião. Pregou o papel na porta da frente com um prego. Saiu. Passou pelo galpão. Maria Bonita estava lá, ainda de guarda. Os capangas estavam acordados agora, olhando assustados. Lampião parou, olhou para eles e disse, vocês vão ficar aí até amanhecer. Quando o sol nascer, vocês vão se soltar e vão contar o que viram. Vão contar que o coronel de vocês pagou pelos crimes dele. E vão contar que quem faz injustiça no sertão, uma hora paga. Entenderam? Eles acenaram que sim, com medo, com respeito, com alívio de estar vivos. Lampião e o grupo saíram da fazenda, pegaram os cavalos e cavalgaram de volta para o acampamento. Ninguém falou nada durante o caminho, não tinha o que falar. A justiça tinha sido feita, do jeito que precisava ser feita. Quando chegaram no acampamento, o sol estava começando a nascer. Lampião desmontou, tirou o chapéu e ficou ali olhando para o horizonte. Maria Bonita se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Você fez o certo. Eu sei, mas não me sinto bem. Por quê? Porque eu tive que descer ao nível dele. Tive que ser cruel, tive que costurar um homem. Mas você fez por justiça, ele fez por prazer, tem diferença. Tem, mas ainda assim, Lampião suspirou. Às vezes eu me pergunto se a gente não está virando o que a gente combate. Não, você não é como ele. Você tem código. Você não faz por maldade. Você faz porque não tem outra saída. Lampião olhou para ela e acenou com a cabeça.
Manda o Sabonete levar a notícia para Dona Sebastiana. Diz para ela que a promessa foi cumprida. Sabonete foi. Cavalgou 2 dias até chegar no vilarejo onde Sebastiana estava. Quando contou para ela o que tinha acontecido, Sebastiana não sorriu, não comemorou. Só juntou as mãos e rezou. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Lampião. Obrigada, meu filho, por me dar força para chegar até aqui. Agora você pode descansar. A justiça foi feita. E ela cumpriu a promessa que tinha feito a Lampião. Saiu daquele vilarejo. Foi morar com uma prima distante numa cidadezinha no interior de Pernambuco. E lá, cega mas em paz, ela viveu o resto dos seus dias, contando a história do filho, contando a história de Lampião. E contando que no sertão a justiça pode demorar, mas sempre chega. Quando o sol nasceu naquela manhã, os capangas se soltaram das cordas como Lampião tinha mandado. Correram para a casa grande, subiram as escadas e encontraram o coronel no chão do quarto, se arrastando, batendo nas paredes, gemendo aquele som abafado de desespero. O sangue tinha secado no rosto dele. As moscas já tinham começado a pousar nas feridas. E quando os capangas viram aquilo, quando viram o patrão deles naquele estado, alguns vomitaram, outros saíram correndo. E teve um que simplesmente caiu de joelhos e chorou. Chamaram um médico. O homem chegou 2 horas depois, vindo de Patos. Quando viu o coronel, ficou pálido. Meu Deus do céu! Quem fez isso? Um dos capangas mostrou o papel pregado na porta. O médico leu e entendeu. Lampião. O nome que fazia governador tremer, que fazia polícia recuar, que fazia coronel perder o sono. E agora tinha feito o que nenhuma lei, nenhum juiz, nenhum padre tinha coragem de fazer. Tinha dado ao coronel Antônio Ferreira o que ele merecia. O médico examinou. Não posso tirar os pontos agora. Infeccionou. Se eu tirar, ele morre de hemorragia ou de sepse. Precisa esperar cicatrizar primeiro. E quanto tempo isso vai levar? Perguntou um dos capangas. Semanas, talvez meses. E mesmo depois de tirar os pontos, ele vai ficar cego. Os olhos foram danificados demais. E os ouvidos, não sei se recuperam. E a boca vai ter cicatriz para o resto da vida. Os capangas se entreolharam. Sabiam que aquele homem ali no chão gemendo não era mais o coronel que eles conheciam. Não tinha mais poder. Não tinha mais controle. Era só um homem quebrado, um homem que tinha brincado de Deus e tinha descoberto que Deus cobra caro. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou. Rápido, como fogo em capim seco, o vendedor ambulante contou para todo mundo o que encontrou no caminho. Os trabalhadores da fazenda, que foram liberados pelos capangas, porque sem o coronel, a fazenda virou um barco sem leme, espalharam a história por todos os cantos. E em cada boca que a história passava, ganhava mais um detalhe, mais uma camada, virava lenda. Diziam que Lampião tinha entrado na fazenda invisível como um espírito. Diziam que ele tinha costurado o coronel com linha de ouro para marcar ele para a eternidade. Diziam que enquanto costurava, Lampião tinha rezado uma oração para que o coronel nunca mais tivesse paz, nem nessa vida, nem na outra. E embora muito disso fosse exagero da imaginação popular, o núcleo da história era real. E era aterrorizante o suficiente sem precisar de enfeite. O povo reagiu de formas diferentes. Os que tinham sofrido nas mãos do coronel, os que tinham perdido parentes, amigos, conhecidos, esses comemoraram. Em silêncio, porque ainda havia medo, mas comemoraram. Fizeram festas discretas, rezaram missas de agradecimento e olhavam para o céu com alívio, como se um peso tivesse sido tirado de cima deles. Mas teve gente que ficou com medo, medo de Lampião, medo de que ele voltasse, medo de que, se alguém fizesse algo errado, Lampião aparecesse no meio da noite para fazer justiça. E esse medo, paradoxalmente, fez com que muitos coronéis da região mudassem de comportamento. Não por bondade, mas por medo, porque ninguém queria ser o próximo.
Ninguém queria acordar com uma mão na boca e ver Lampião do outro lado. O padre da cidade, que nunca tinha tido coragem de ir na fazenda do silêncio, agora ia toda semana visitar o coronel. Não por compaixão, mas por dever. E toda vez que voltava, contava a mesma coisa. Ele está vivo, mas não sei se é melhor estar vivo ou morto. Porque o coronel Antônio Ferreira estava vivendo um inferno, preso dentro do próprio corpo. Não conseguia falar, não conseguia ver, não conseguia ouvir, só sentia. E o que sentia era dor constante, fome constante, sede constante. Porque mesmo quando alguém tentava dar comida ou água para ele, era difícil. A boca estava costurada, tinham que fazer pequenos furos para os cantos para passar líquido. E mesmo assim, metade vazava. Ele emagrecia a cada dia. A pele colava no osso, o cabelo caía, os dentes apodreciam. Tentaram tirar os pontos depois de 3 meses. O médico voltou, com ajudantes, com anestesia, pouca, porque a anestesia era cara e difícil de conseguir no sertão. Tiraram os pontos da boca primeiro. O coronel urrou de dor. A boca abriu, mas as cicatrizes eram profundas. Os lábios estavam deformados. E quando ele tentou falar, só saía um som estranho, distorcido. As cordas vocais tinham atrofiado. Ele nunca mais ia falar direito. Tiraram os pontos dos olhos. Mas como o médico tinha previsto, os olhos estavam perdidos. Brancos, cegos. O coronel mexia a cabeça para todos os lados, tentando enxergar alguma coisa, mas só via escuridão. Os ouvidos foram os últimos. E quando tiraram os pontos, descobriram que a audição tinha sido severamente danificada. Ele só ouvia um zumbido constante, um som agudo que não parava nunca, que enlouquecia, que tirava o sono, que fazia ele gritar no meio da noite, aquele grito distorcido que não parecia humano. O coronel tentou escrever, tentou pedir ajuda com sinais, mas ninguém entendia. E mesmo se entendessem, o que podiam fazer? A fortuna dele tinha evaporado. Os filhos não queriam saber dele. Os capangas tinham ido embora. A fazenda foi invadida por poceiros. O gado foi roubado. A casa grande começou a desmoronar. E o coronel? O coronel vivia num quarto, sozinho, cuidado por uma velha que tinha pena dele, ou talvez medo de ir para o inferno se não cuidasse. Ela limpava ele, dava comida, trocava as roupas, mas não conversava. Porque o que ela ia dizer? E mesmo se dissesse, ele não ia ouvir. Os dias do coronel viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses viraram 2 anos. 2 anos de agonia, 2 anos preso no próprio corpo, 2 anos com o zumbido no ouvido, a escuridão nos olhos e a boca deformada que mal conseguia engolir comida. E em cada um desses dias o coronel se lembrava. Lembrava de José, de Severino, de João, de Maria, dos outros. Lembrava dos gritos abafados, lembrava de como ele tinha rido, de como tinha achado que era ordem, de como tinha achado que era justiça. E agora, sentindo na própria pele o que eles sentiram, ele entendia. Entendia que não era ordem, era maldade. Entendia que não era justiça, era crueldade, e entendia que ele tinha se tornado um monstro. Mas o arrependimento, quando vem tarde demais, não salva ninguém. Só aumenta a tortura. Porque o coronel agora sabia que tinha feito errado, sabia que merecia aquilo. E isso, de certa forma, era pior que a dor física. Era a dor da consciência, a dor de saber que você é o vilão da própria história. Em 1924, 2 anos depois daquela noite, o coronel Antônio Ferreira morreu. Encontraram ele na cama, frio, com os olhos brancos abertos, olhando para lugar nenhum. A velha que cuidava dele disse que na noite anterior ele tinha feito um som estranho. Não era gemido de dor. Era diferente. Parecia alívio, como se finalmente, depois de tanto tempo, a tortura tivesse acabado. Enterraram ele no cemitério da cidade. Sem pompa, sem choro, sem ninguém. Só a velha, o coveiro e o padre.
E na cruz de madeira que marcava a cova não tinha nome. Só uma frase que o padre insistiu em colocar. Aqui jaz um homem que aprendeu tarde demais. Pausa para CTA final. E agora, antes de eu fechar essa história, antes de eu te dizer o que ficou dessa lenda, eu preciso te pedir mais uma coisa. Se essa história mexeu com você, se você sentiu a justiça sendo feita, se você acredita que histórias como essa precisam ser lembradas, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem mais histórias do cangaço, do sertão, desse Brasil que a gente precisa lembrar. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir. E me diz lá nos comentários, você acha que o coronel mereceu? Você acha que a justiça foi justa? De qual cidade do Brasil você está assistindo? Conta pra mim, porque esse canal só existe por causa de vocês. Agora vou fechar. A história do coronel Antônio Ferreira e de Lampião se transformou em lenda. Passou de boca em boca, de geração em geração, e até hoje, quando o vento sopra naquela região da Paraíba, o povo jura que escuta um gemido abafado. Dizem que é a alma do coronel, ainda presa, ainda pagando, e talvez seja, ou talvez seja só o vento. Mas no sertão, a linha entre o real e o lendário é tênue, e às vezes não importa o que é verdade. Importa o que a história ensina. E o que essa história ensina? Ensina que no sertão a injustiça não fica impune para sempre, que pode demorar. Pode parecer que o vilão vai escapar, mas uma hora, de um jeito ou de outro, a conta chega. E quando chega, chega com juros. Ensina que quem cala a voz alheia, um dia perde a própria. Que quem tira a visão do outro, um dia caminha no escuro. Que quem se faz de surdo para os gritos de socorro, um dia fica sozinho no silêncio. Ensina que poder não é eterno, que dinheiro não compra tudo, que a arrogância de se achar acima da lei, acima de Deus, acima da humanidade, essa arrogância cobra caro, muito caro. E ensina, talvez mais importante de tudo, que a justiça não precisa vir de toga e martelo. Às vezes, ela vem de chapéu de couro e rifle nas costas. Às vezes, ela vem na forma de um homem que o povo chama de bandido, mas que age com mais honra que muitos que se dizem de bem. Lampião não era santo, nunca foi. Ele matou, ele roubou, ele espalhou medo. Mas dentro daquele mundo brutal do sertão, dentro daquela realidade onde a lei não chegava e o coronel era rei, Lampião era a única justiça que restava. E ele exercia essa justiça com um código, com honra, com proporção. Ele não matou o coronel, porque matar seria fácil, seria rápido, seria piedoso. E o coronel não merecia piedade, merecia sentir, merecia viver o que ele tinha feito os outros viverem. E foi isso que Lampião deu a ele, a experiência completa da própria maldade. Hoje, quando você passa pela região onde ficava a Fazenda do Silêncio, não tem mais nada. A casa grande desmoronou. O galpão virou cinza. O açude secou. A terra foi dividida entre poceiros. Mas a história ficou. E vai ficar para sempre, porque histórias como essa não morrem. Elas se transformam em lenda. E as lendas alimentam o imaginário de um povo. E nós aqui no século XXI, olhando para trás, o que a gente tira disso? O que a gente aprende? A gente aprende que a frustração que sentimos hoje com a injustiça, com a impunidade, com a sensação de que o errado sempre vence, essa frustração não é nova. Nossos avós sentiam, nossos bisavós sentiam, e lidavam com ela de formas diferentes, às vezes com resignação, às vezes com fé. E às vezes com figuras como Lampião. A gente aprende que a saudade de um tempo onde a palavra tinha valor, onde a honra era real, onde a justiça era definitiva, essa saudade é legítima. Porque embora aquele tempo também tivesse brutalidade, também tivesse injustiça, também tivesse dor, tinha algo que hoje parece que falta: consequência. A sensação de que quem fazia o mal pagava, de alguma forma, em algum momento.
E a gente aprende que as histórias do nosso povo, as lendas do nosso sertão, os causos dos nossos avós, elas não podem ser esquecidas, porque são elas que nos conectam com nossas raízes. São elas que nos lembram de onde viemos. São elas que nos mostram que a luta entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre a honra e a covardia, essa luta é eterna. E toda geração tem que decidir de que lado vai ficar. Sebastiana viveu até os 75 anos, cega, mas em paz. Sempre que alguém perguntava sobre o filho, ela contava a história toda, sem raiva, sem ódio, só com a serenidade de quem viu a justiça ser feita e pode descansar. E quando ela morreu, dizem que tinha um sorriso no rosto, como se finalmente estivesse reencontrando o filho. Lampião continuou sua vida de cangaceiro. Fez outras justiças, cometeu outros crimes e em 1938 foi morto numa emboscada. Mas até hoje o nome dele ecoa. Até hoje, quando alguém fala dele, não fala com indiferença, fala com emoção, com admiração, com medo, com respeito, porque Lampião, para além do que ele foi, virou símbolo, símbolo de resistência, de coragem, de justiça própria num mundo injusto. E a história do Coronel Antônio Ferreira, essa virou aviso, um aviso gravado na memória coletiva do sertão. Um aviso que diz: não importa quão poderoso você seja, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantos homens estejam ao seu lado. Se você fizer maldade, se você pisar nos fracos, se você achar que pode fazer o que quiser, uma hora a conta chega. E quando chega, não tem súplica que livra, não tem dinheiro que compra, não tem poder que salva. O sertão não esquece e a justiça do sertão não tem prazo de validade. Essa é a lenda, essa é a lição, essa é a memória que o povo guarda e passa adiante. E enquanto houver alguém para contar, enquanto houver alguém para ouvir, enquanto houver alguém para lembrar, o Coronel do Silêncio vai continuar gemendo no vento. E Lampião vai continuar cavalgando na imaginação. E a justiça, lenta mas certeira, vai continuar sendo o que sempre foi, inevitável. Porque no final das contas, meu amigo, o que fica não é o poder, não é o dinheiro, não é a arrogância. O que fica é a história. E a história sempre se lembra de quem foi herói e de quem foi vilão. E no sertão, onde a memória é a única herança que o povo tem, ser lembrado como vilão é a pior condenação que existe. Que essa história fique, que seja contada, que seja lembrada e que sirva de alerta para todos nós. Não importa onde estejamos, não importa que tempo estejamos vivendo. A justiça pode demorar, mas sempre, sempre chega. Até o próximo causo.